Bom, pessoal, vamos continuar aqui agora com a identificação dos objetos de fronteira. Tá? Então, os objetos de fronteira, eles representam a interface entre o sistema e os atores. E aí é qualquer tipo de interface aqui, tá? Não é necessariamente a interface gráfica do sistema. Esse termo interface aqui, ele está querendo dizer aquilo que faz a ligação entre o sistema e os atores, tá? O mediador entre o sistema e o ator. Ou seja, o que possibilita o ator a interagir com o sistema. Isso é a interface. Tá? Esses objetos de fronteira, eles são identificados a partir dos casos de uso, e eles podem sim representar a interface gráfica, só que eles representam a interface gráfica em um alto nível. O que eu quero dizer com esse alto nível? É em alto nível porque esses objetos de fronteira, eles não vão representar informações de layout, por exemplo, ou detalhes, por exemplo, tem tantos botões, o botão é do tamanho tal, fica na posição tal, tem essas cores, tem esses menus, etc. Esse tipo de informação, esses objetos de fronteira, eles não representam. Tá? Ao invés desses detalhes, os objetos de fronteira eles representam conceitos um pouco menos detalhistas. Eles sobem um pouco de nível. Eles falam assim, ó, existe janela, existe um formulário, existe um hardware específico e assim por diante. Sem entrar em muitos detalhes de como é essa janela, como é esse formulário, como é esse hardware específico. Então, esses objetos de fronteira, eles representam quem vai ser ali o mediador entre o sistema e o ator. Tá? Então, vai ser um formulário, vai ser uma janela, vai ser um sensor de temperatura, que é um hardware específico. Tá? Então, como essa janela vai se parecer com a cor dela, não importa nesse momento aqui, quando a gente está falando de objetos de fronteira. Tá? Esses objetos de fronteira, eles não são geralmente definidos de um jeito explícito no texto dos casos de uso. Então, não é algo que você vai olhar a escrita do caso de uso e vai identificar diretamente. Tá? Para identificar esses objetos, a gente precisa ler o caso de uso com atenção e encontrar as partes do texto que fala sobre a troca de informação entre o sistema e o ator. Então, são descrições no texto do caso de uso que falam sobre como o ator fornece alguma informação para o sistema, ou que falam sobre como o sistema fornece alguma informação para o ator, ou resposta para o ator, e aí é desse tipo de texto, desse tipo de descrição, que a gente vai conseguir identificar ali nas entrelinhas quem são os objetos de fronteira. Então, por exemplo, no nosso caso de uso do torneio lá, a gente tem que prestar atenção quando o texto ele começa a falar sobre como o dono da liga vai criar um torneio. E aí eu começo a pensar, bom, como que ele vai fazer isso? Vai usar um formulário? Vai ter uma janela? Como que ele faz? Tá? No caso dele, no nosso caso de uso aqui, a gente pode pensar que é no formulário. Então, o dono da liga vai usar um formulário para criar a liga. E, como os objetos de fronteira, eles são objetos, a gente vai descrevendo cada classe correspondente a esses objetos, conforme a gente vai identificando eles. Então, esses aqui são os objetos de fronteira que foram identificados no caso de uso que a gente está trabalhando desde o primeiro vídeo do Arena, que é o Announce Tournament, que é o do anunciar torneio. Uma coisa importante aqui é notar que esse caso de uso que a gente está estudando, o anunciar torneio, ele não é tão simplista, não é tão simples, tá? Ele é relativamente complexo. E a gente viu que ele envolve vários atores. Tá? Isso significa que, se tem vários atores, significa que eu vou ter vários objetos de fronteira. Mas, se você estiver identificando os objetos de fronteira para casos de uso que são mais simples, tá? Com menos atores, então aí pode ser, por exemplo, que você ache só um objeto de fronteira. E tudo bem, não tem problema achar só um objeto de fronteira, tá certo também, contanto que seja um caso de uso simples. Tá? O que tem que observar aqui é que, apesar de poder ser só um objeto de fronteira, em todo caso de uso, sempre vai ter pelo menos um objeto de fronteira. Isso porque sempre vai ter pelo menos um ator que ele está se comunicando com o sistema.
E se esse ator está se comunicando com o sistema, ele faz isso por meio de uma interface, que a gente chama aí de objeto de fronteira. Os objetos de controle já é outra coisa. Tá? Então, tem os objetos de fronteira, que fazem o intermédio entre o ator e o sistema. E eu tenho o que a gente chama de objeto de controle. Os objetos de controle, eles vão ser os gerentes do nosso sistema, tá? Como se fosse o gerente. Eles são responsáveis pela coordenação entre os objetos de fronteira e os objetos de entidade. Tá? Geralmente, se eu tiver um único objeto de controle no meu sistema, já é suficiente. Tá? E ele vai aparecer logo no início do caso de uso, e aí vai dar para perceber que esses objetos de controle, eles acumulam toda a informação necessária para completar o caso de uso, e eles fazem todo o gerenciamento dessa informação para estabelecer a comunicação entre objeto de entidade e objeto de fronteira. Quando o caso de uso termina, esse objeto de controle ele é destruído, ele também é finalizado. No nosso caso de uso Announce Terminate, a gente identificou um único objeto de controle que a gente chamou ele de Announce Terminate Control, que ele é responsável por fazer o envio e o recebimento de notificações dos anunciantes, no nosso caso de uso, dos advertisers, tá? Se for usar a mesma linguagem. Esse objeto de controle, ele vai ser responsável, então, por fazer a checagem da disponibilidade de recursos e de notificar os usuários que estão interessados em algum serviço. Só que observe que, se eu for pensar num caso geral, eu poderia ter vários objetos de controle, e esses objetos de controle, eles poderiam participar do mesmo caso de uso. Quando que isso acontece? Isso acontece quando, por exemplo, se eu tenho vários fluxos de eventos alternativos, aí eu posso ter mais facilmente e mais diretamente, eu vejo a necessidade de vários objetos de controle. Porque quem vai coordenar esses vários fluxos diferentes de evento alternativos são os objetos de controle. Bom, o que a gente fez até aqui? A gente identificou, ou a gente discutiu como identificar um monte de objetos de entidade, um monte de objetos de fronteira e os objetos de controle. No caso do nosso caso de uso, foi um objeto de controle só. E todos esses objetos, independente do tipo que a gente identificou, eles participam do caso de uso Announce Terminate. A gente também encontrou alguns atributos e associações durante a nossa análise. E agora a gente pode pegar tudo isso que a gente encontrou e criar um diagrama de sequência. Porque esse diagrama de sequência é que vai mostrar para a gente as interações que ocorrem durante a execução do caso de uso. E aí eu pego essas interações, analiso elas, e a partir da análise dessas interações, usando o diagrama de sequência, a gente pode identificar mais associações e mais possíveis atributos, para cada vez a nossa análise ficar mais detalhista e a gente ter mais detalhes sobre o sistema. Bom, só para relembrar aqui, em um diagrama de sequência, a gente tem um diagrama de sequência aqui na tela, certo? Em um diagrama de sequência, a gente coloca os objetos que a gente identificou no topo. Então, aqui em cima, eu tenho os objetos identificados. À esquerda de tudo, fica o ator que inicia o caso de uso. Nesse nosso caso aqui, é o dono da liga, que é o League Owner. Depois do ator que inicia, a gente coloca os objetos de fronteira. Então, eu tenho o Tournament Form, que é o formulário, ele é um objeto de fronteira. E ele é responsável por iniciar o caso de uso. Tá? E depois dos objetos de fronteira, vem os objetos de controle, que eu tenho aqui o Announce Tournament Control, seguido dos objetos de entidade. Eu tenho o Arena, o League e o Tournament. E aí, depois disso, qualquer outro ator participante nesse caso de uso e qualquer possível objeto de fronteira, outro correspondente, vai ficar aqui à minha direita no diagrama. Esse que está aqui na tela, ele não é o diagrama completo, tá? O livro ele divide o diagrama em 4 partes ou 3 partes, por questões de espaço mesmo. Então, a gente vai ver acabar vendo ele por partes também. Esse primeiro diagrama aqui, ele mostra a sequência de interações
que leva à criação de um novo torneio. Então, esse diagrama de sequência mostra a criação de um novo torneio. E ele é bem direto, ele não tem segredo entender esse diagrama aqui. Ó. O dono da liga, ele pede a criação de um novo torneio e ele passa um parâmetro inicial. Que, por exemplo, o nome, número de jogadores, etc. Ele passa aí a liga que ele quer criar com os atributos dela. Quando esse pedido é feito, cria-se uma instância do objeto de controle Announce Tournament Control. E aí, esse objeto de controle ele vai verificar, chamando o método CheckMaxTournament, se é possível criar essa liga, esse torneio, né? Ou se já tem muitos torneios, não é possível criar. E se for possível, se já não houver um número máximo de torneios, então cria-se, por fim, uma instância de torneio, de tournament. Essa segunda parte do diagrama, ela mostra o pedido de patrocínio. O pedido de patrocínio é assim, um anunciante vai aceitar anunciar em um jogo. Então, ele está patrocinando aquele jogo. Okay? Então, anunciante e patrocínio, considerem a mesma coisa. Esse diagrama aqui ele é mais interessante porque quando a gente vai ler ele, a gente vai acabar identificando outras associações e outros atributos. Então, ó, quando acontece a solicitação de patrocínio, o objeto de controle, a primeira coisa que ele tem que fazer é obter uma lista com todos os patrocinadores que estão ali interessados em patrocinar alguma coisa. Esse objeto de controle, ele pega essa lista aqui lá do Arena. Então, ele faz essa solicitação lá para o Arena. Por quê? Porque é o objeto Arena que guarda a lista de todos os anunciantes, também conhecidos como patrocinadores ou investidores. Hein? Quando o objeto de controle ele pega essa lista, ele retorna essa lista para o objeto que pediu ele, no caso, para o objeto Announce Tournament Control. Para notificar anunciantes, ou seja, os advertisers, então, para notificar um anunciante, eu preciso saber dados, por exemplo, e-mail de contato. Consequentemente, a gente precisa adicionar um atributo de contato na classe Advertiser, que vai ali inicialmente guardar o endereço do anunciante. Quando esse diagrama de sequência ele foi criado para notificar grupos de interesse, suponha que os analistas ali, nesse caso, eles viram que o caso de uso ele não especifica como que o anunciante selecionado deve ser notificado. Então, por exemplo, o cara pediu um anúncio, pediu um patrocínio. Você obtém a lista de todos os patrocinadores, todos os anunciantes que estão dispostos a anunciar alguma coisa. E aí, vai lá e escolhe qual que você quer dentro daquela lista. Só que precisa notificar esse cara que ele foi escolhido. E isso não é especificado em nenhum lugar no nosso caso de uso. Consequentemente, quando eu fiz a análise do diagrama de sequência, eu vi que isso era necessário. E aí foi adicionado um passo no caso de uso para notificar todos os patrocinadores que responderam a pedidos de patrocínio antes mesmo do anúncio anunciado. Isso requer a identificação de um novo objeto de fronteira que eu vou chamar aqui, nesse diagrama, de Sponsor Notice, que é a notificação do sponsor, notificação do patrocinador. Bom, e no restante das alterações aí não tem nada de novo. Bom, agora que a gente já identificou a maioria dos objetos participantes, as associações que eles têm e os atributos, a gente cria o diagrama de classe para documentar os resultados da análise que a gente fez até aqui. Como a gente identificou vários objetos, a gente vai usar mais do que um diagrama de classe para representar o modelo de análise. Só que na prática poderia ser um diagrama só. Esse diagrama de classe que a gente vai estudar aqui, a gente vai usar eles como se eles fossem um índice visual daquele glossário que a gente criou para o Arena logo lá no começo. Mesmo tendo consciência de que os clientes ou usuários que são mais leigos, não são da área, eles podem não saber ler os diagramas de classe,
a gente ainda assim consegue usar esse diagrama de classe para gerar mais perguntas, para criar mais perguntas que a gente pode fazer para o cliente e usuário depois. E aí, com as respostas dessa pergunta, a gente consegue melhorar ainda mais o nosso sistema e prosseguir com o desenvolvimento num nível agora mais detalhado do problema e da solução. Bom, primeiro, a gente vai focar nos objetos de entidade que a gente já identificou. Então, esse primeiro diagrama de classe, ele tem foco nos objetos de entidade. Por que começar com os objetos de entidade? Porque esses objetos, eles têm que ser revisados com muito cuidado em conjunto com o cliente. Por quê? Porque esses objetos, eles representam justamente conceitos do domínio. E quem que é especialista no domínio? É o cliente. Então, essa revisão dos objetos de entidade junto com o cliente e possíveis usuários vai garantir que a equipe de desenvolvimento ela entendeu do jeito certo, entendeu corretamente tudo que o sistema tem e o relacionamento de cada coisa do sistema com a outra. Note que nesse diagrama que está aqui na tela, a classe Arena ela é o objeto principal do sistema. Essa classe Arena ela representa uma instanciação específica do sistema. Então, por exemplo, dada uma instância desse programa, é possível obter uma lista de todos os interest groups, de todos os advertisers, de todos os league owners, de todos os games, de todos os tournament styles, tá? E eu faço isso fazendo sobre uma query ali na classe Arena. É importante notar também aqui que os objetos nesse diagrama, eles não são compartilhados entre instâncias. Por exemplo, o League Owner, ele pertence a só uma e a exatamente uma instância do sistema. Se um usuário, ele é um League Owner em várias instâncias do Arena no sistema, então cada instância guarda o seu próprio League Owner. E aqui a gente tem um outro diagrama de classe. E nesse diagrama de classe aqui, a gente vai desenhar ele usando uma hierarquia de herança. Primeiro, usando aí nossos poderes de generalização aprendidos em PO, a gente identificou, lá olhando o nosso caso de uso e toda a documentação, uma classe abstrata chamada User. Essa classe User, ela vai permitir a gente tratar atributos que são comuns entre vários tipos de usuário, só que fazer isso de um jeito mais organizado, incluindo ali informação de contato, procedimento de registro, qual tipo de informação que a gente quiser. Perceba que na declaração de problema do estudo de caso da Arena, lá no comecinho, a gente já viu e a gente já usou o termo user. Aqui a gente só está formalizando esse conceito como uma generalização do tipo de usuário. Então, outra coisa importante a ver nesse diagrama aqui, na verdade, ele tem aí 3 hierarquias de classe. A gente for ver bonitinho aqui, ó, ele está dividido isso aqui. Aqui eu tenho uma hierarquia de classe, aqui eu tenho outra hierarquia de classe, aqui eu tenho outra hierarquia de classe. A gente já sabe de uma, a gente falou do user. As outras duas são game, que está aqui do lado, e tournament style. As classes tic-tac-toe e chess são especializações concretas da classe game. E essas especializações concretas, elas guardam as regras do tic-tac-toe e as regras do chess. E as classes knockout style e round robin style são especializações concretas da classe tournament style. E elas provêm aí algoritmos para adicionar jogadores nos torneios dos dois tipos, tanto do knockout style quanto do round robin style. E esse terceiro diagrama de classe, ele mostra só as associações entre objetos de fronteira, de controle e alguns dos objetos de entidade. E para gerar esse diagrama aqui, a partir do diagrama de sequência, a gente desenha um diagrama de comunicação, colocando o objeto de controle aqui à esquerda, os objetos de fronteira no centro e os objetos de entidade à direita. E aí a gente substitui as iterações por associações, que são essas associações que estão aqui. A gente faz isso quando necessário, tá?
de modo, né, que esses objetos no fluxo de acontecimento, eles vão poder enviar mensagens aos objetos que são mostrados lá no nosso diagrama de sequência. Depois disso, a gente define a direção dessas associações, ou seja, para onde que ela vai, qual é a setinha dessas associações entre os objetos. Essa direção da associação, ela denota a direção da dependência, ok? E os objetos de controle e fronteira, eles geralmente sabem da existência um do outro, obviamente, só que os objetos de entidade, eles não dependem de nenhum outro objeto. O certo é projetar o sistema para que os objetos de entidade, eles vivam por si. Eles não dependam de nenhum outro objeto. Então, enquanto o diagrama de classe, com as composições, veja, esse diagrama de classe, ele mostra várias composições, que é esse símbolozinho ML aqui. E esse diagrama de classe aqui, ele mostra várias heranças, que é esse símbolozinho aqui. Então, enquanto o diagrama de classe, com as composições, ele vai focar no relacionamento entre conceitos do domínio da aplicação, esse diagrama aqui, ele foca no fluxo de trabalho e nos conceitos que são relacionados a esse fluxo. O objeto de controle aqui, ele vai agir como o intermediador, ele que faz a ligação entre os objetos de fronteira e os objetos de entidade. E o objeto de controle vai também representar a coordenação e o sequenciamento de coisas, por exemplo, formulários, telas, notificações, etc. Naquele diagrama de sequência que a gente viu no comecinho, os objetos de controle, eles também são usados para criar vários objetos de fronteira. Ok? Esse diagrama de classe aqui, ele dá para a gente um sumário, de novo, dos objetos que participam no caso de uso e mostra as associações que acontecem durante esse caso de uso. Já os diagramas de sequência, se eu for pensar, a diferença disso do diagrama de sequência, o diagrama de sequência, eles nos mostra o sequenciamento completo do fluxo de informação entre objetos. Então, o diagrama de sequência ele é sempre um pouco mais detalhado do que esse tipo de diagrama aqui. Então, o que a gente fez aqui nesse vídeo? A gente viu nosso estudo de caso Arena, então a gente viu o desenvolvimento de parte do modelo de análise de objeto, que é só aquela parte que é relevante para o caso de uso Announced Tournament do caso de uso Arena. A gente começou isso identificando objetos de entidade, usando a busca lá por substantivo no caso de uso, e aí a gente identificou os objetos de fronteira e os objetos de controle. Depois, a gente usou o diagrama de sequência para identificar a associação, os objetos e também atributos, que a gente não conseguia ver antes de fazer o diagrama de sequência. E a gente consolidou tudo isso que a gente aprendeu e a gente viu no modelo de objeto, criando um conjunto de diagrama de classe. Bom, fazendo isso, o que deu para perceber? O que idealmente é para perceber? Que para identificar objeto, qualquer objeto, os atributos desses objetos e as associações desses objetos, para identificar tudo isso, às vezes a gente precisa iterar sobre o documento, ler os documentos, ler a documentação e fazer a mesma coisa várias vezes. E muitas dessas vezes a gente precisa fazer a atividade, a análise, junto com o cliente, para ir tirando as possíveis dúvidas e conseguir detalhar o sistema o máximo possível. A gente também viu que a identificação de objetos era feita usando várias fontes de informação. Então, eu não identifico objeto olhando para um lugar só. Tá? Essas fontes de informação incluem, por exemplo, declaração do problema, modelo do caso de uso, glossário, fluxo de execução do caso de uso, por aí vai. Bom, o que mais? Um caso de uso que é mais complexo, ele vai precisar de diagramas, de vários diagramas de sequência e de vários diagramas de classe. Não é bom representar todos os objetos que você identificar no seu sistema, na sua análise, em um único diagrama. Ao invés de você usar um único diagrama, faça com que cada diagrama tenha um propósito bem definido. Tá? Então, por exemplo, mostrar associações entre objetos de entidade é um objetivo. Então, tem um diagrama. Mostrar associações entre objetos que participam em um caso de uso específico é
é um outro objetivo, um outro diagrama. É importante notar que, também, a gente viu esse exemplo e ele modela o sistema de um jeito. Há vários jeitos diferentes de se modelar um sistema. Tá? Que jeito usar? Isso depende da experiência individual de quem está fazendo a modelagem e dos conhecimentos técnicos dessa pessoa também.